Então, no Antigo Testamento, o pai planeja, nos Evangelhos, o filho executa o que o pai planejou, e em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aplica a mensagem salvadora no coração dos pecadores. Louvado seja Deus. Ou seja, a pessoa começa a compreender, porque o Espírito Santo começa a nos fazer enxergar a nossa miséria, os nossos pecados, e a gente começa a se sentir alguém perdido, alguém com senso de pobreza de espírito, alguém que está condenado ao inferno. E aí o Espírito Santo começa a mostrar o nosso estado e começa a nos apresentar Cristo. E aí, quando a gente conhece a pessoa de Cristo, a gente fica encantado, porque a gente começa a ver o reino de Deus, as maravilhas do reino de Deus. Quantas pessoas que se converteram e diz assim, ou seja, quantas pessoas que o Espírito Santo converteu e hoje faz parte de uma igreja, chega para a gente e diz: se eu soubesse disso, se eu tivesse conhecido antes. E muitos lamentam, mas ao certo que quando o Espírito Santo chega, a pessoa passa a ter o novo de Deus. Então, queridos, deixa eu falar aqui uma coisa logo de início. Ninguém pode viver a unidade do Espírito sem antes ser impactado pelo amor de Deus. Ninguém pode viver a unidade do Espírito sem antes ser salvo dos seus pecados. E ninguém pode viver a unidade do Espírito se não atentar para as regras e a dinâmica do Espírito. Ou seja, o amor de Deus impacta a nossa vida. A obra redentora de Cristo nos salva do nosso estado de miséria. E agora não é mais o que eu penso, não é mais o que os meus pais pensam, não é mais agora conforme a cultura onde eu estou inserido, seja cultura familiar, seja cultura da sociedade. Eu agora não vivo mais conforme a opinião da mídia, a opinião dos meus maus hábitos, maus costumes. Eu agora vivo nas regras e na dinâmica do Espírito. Repete comigo: as regras e a dinâmica do Espírito. Ou seja, eu não posso mais viver na ditadura da minha carne. Esse negócio, eu nasci assim, eu cresci assim, e vou viver assim. Isso não é para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo é tratável. Repete comigo: quem nasceu de novo é tratável. Glória a Deus. Dois tipos de pessoas na igreja: os tratáveis e os não tratáveis. E os que não são tratáveis, não é culpa deles diretamente, é porque ainda não viu o reino de Deus. Repete comigo: quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Mas quem nasce de novo entendeu, viu, compreendeu, foi impactado, foi resgatado. Agora o viver não é mais segundo a carne, o viver agora é segundo o Espírito. Pastor,
pastor, e o que fazer com os que não nasceram de novo, com os que continuem orando? Continue intercedendo. Os que nasceram de novo, até que isso aconteça, vai exercendo o fruto do Espírito. Eu nunca esqueço quando eu estava pastoreando uma igreja e um irmão me magoou profundamente. Ele é alguém bem próximo, de confiança. E eu me lembro que eu tive dificuldade de perdoá-lo. Aquela dificuldade. Eu fui atrás de um pastor mais experiente, na época que era muito jovem. E eu conto a minha história cheia de razão. Cheio de razão. E quando eu termino de falar, acho que ele iria se apoiar a mim ou se juntar a mim, para a gente, talvez para alimentar o meu ego. Ele disse: está aí uma oportunidade de você exercitar aquilo que Jesus providenciou para você, o fruto do Espírito. Comecei a gaguejar. Não tem para onde correr, queridos. Quando você é ferido, você mostra o que você tem. E cá para nós, queridos, existe uma tal de uma carne, de um eu, que é difícil de morrer. Segundo Martim Lutero, ele imaginava que após o batismo isso poderia acontecer. Tem muita gente que tem essa ilusão, né? Vou me batizar, e isso nas águas, né? E Martim Lutero disse: mergulhei, mas descobri que o desgraçado do eu sabe nadar. Descobri que ele quer nos acompanhar, difícil de matar. Então, queridos, para viver a unidade do corpo, para viver na comunhão dos santos, é preciso que a gente aprenda a viver na dinâmica do Espírito, nas regras do Espírito. Não é mais nas regras da ditadura da carne. Interessante que esse texto aqui é um texto que fala sobre os dons espirituais. E segundo o apóstolo Paulo, os dons espirituais têm em mente para que os crentes, aquelas pessoas que nasceram de novo, elas possam, de alguma forma, abençoar e ser abençoadas. Tocar na vida das pessoas e serem tocadas. Por isso que o estar junto, a dinâmica do corpo, o ser filho de Deus, a dádiva e a graça de participar da família de Deus. Você sabe o que é isso? Em um mundo perdido, você ser escolhido para estar neste ambiente como filho de Deus. E aí você vai para Gálatas capítulo 3, você vê isso de uma forma muito clara. Gálatas 3:26, olha que riqueza, olha que dádiva, olha que graça, olha que privilégio. Gálatas capítulo 3, versículo 26, olha o quanto Deus nos dá essa dádiva. Capítulo 3, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Então essa ideia de que todo mundo é filho de Deus, pode vir, todos são o quê? Criatura. Mas por meio de Cristo, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27, pois em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram.
seja, o Espírito Santo inclui o indivíduo, batiza o indivíduo, coloca no corpo de Cristo. E você observa que os três, Deus, Jesus e o Espírito Santo, as bases. No Antigo Testamento, o Pai planeja. Nos Evangelhos, o Filho executa o que o Pai planejou. E a partir de Atos dos Apóstolos, o próprio Espírito coloca as verdades do Evangelho no coração. Mostra as suas misérias, mostra a sua necessidade de um Salvador. E aí vem a mensagem do Evangelho, vem a obra redentora de Cristo. E a pessoa se desperta, crê em Cristo, e ela passa agora a pertencer à família de Deus. E vocês querem ver uma coisa? Igreja é um ambiente onde nós recebemos pessoas de todas as culturas, seja cultura familiar, cultura no sentido de sociedade. E de repente a gente se junta, mesmo com temperamentos diferentes, mesmo com o sexo diferente, mesmo com os nossos hábitos, costumes, por meio da obra redentora, por meio da ação do Espírito. O Espírito começa a tratar em todos nós. E segundo o apóstolo Paulo, nós vamos nos aprimorando, amém, meus irmãos? Nós vamos nos aperfeiçoando, amém, meus irmãos? Nós vamos nos tornando maduros na fé. E aqui eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Tempo de igreja nem sempre é sinal de maturidade. Conhecimento teológico nem sempre é sinal de maturidade. A maturidade vem quando o amor de Deus impacta a nossa vida. A maturidade vem quando a gente entende a mensagem da cruz. E tem vezes, para a gente perdoar alguém, a gente precisa matar a nossa carne, fazer jejum. Já teve noite que eu fiquei noites em claro, lutando, guerra travada no mundo espiritual. E a gente precisa diferenciar obras da carne e obras das trevas. Pastor, qual é a diferença? Qual é a diferença? Obra da carne, as coisas acontecem na esfera humana. Mas obra das trevas, as coisas acontecem na esfera desconhecida, espiritual. Onde existe um demônio ou demônio, principados e potestades, que procura criar situações embaraçosas, de divisão, de contenda. Quantos relacionamentos são quebrados? Porque é arquitetado na esfera espiritual. Eu vou ilustrar para vocês compreenderem. Como se os demônios se reunissem e pensassem assim: como destruir aquela família? Como se os demônios se reunissem e perguntassem: como destruir aquela igreja? Vamos lá? Vamos ver os pontos vulneráveis. Vamos ver as áreas onde eles estão vulneráveis. E aí existe todo um estudo. Porque uma das coisas que a gente não se dá conta é que a esfera espiritual, os demônios são muito organizados. Depois que eles se reúnem, eles dão funções a cada demônio. E esses demônios começam a atuar. E aí os crentes, por desconhecer essa realidade, são afetados. É a chamada tentação, é a chamada opressão, é a chamada indução. A prova disso,
que vemos no livro de Atos, capítulo de número 5, onde um acordo dos apóstolos para que todos trouxessem suas propriedades e eles pudessem administrar para aqueles que não tinham, e os que tinham pudessem abençoar aqueles que não tinham. E aí vem um casal, Ananias e Safira, vende uma propriedade. A propriedade foi tanto, e eles disseram: não vamos dar todo, vamos fazer o seguinte, nós vendemos por tanto, nós vamos chegar para o apóstolo e vamos dizer assim, que foi por um preço inferior, e aí a gente fica com outro tanto. Ananias chegou e entregou aos pés dos apóstolos. Pedro teve discernimento que houve uma ação na esfera espiritual, houve um demônio que induziu. E aí Pedro disse assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enganaste o seu coração? Ananias, o que tem aqui não é seu. Por que você foi tão ingênuo para você se deixar ser iludido? Então, qual foi o pecado de Ananias? Avareza. Quem foi que induziu Ananias à avareza? Quem? Então não é heresia, é? Pastor, é? Pelo amor de Deus. Quando se trata de questão desconhecida aqui, as pessoas temem muito, porque não se fala muito nessas coisas. Nós conhecemos só aqui. Nós não conhecemos obra das trevas, planos demoníacos, planos para causar contenda, divisão. E se você quiser mais personagem, eu digo. Por exemplo, quando Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem vá até Jerusalém e lá seja o quê? Morto. Pedro, bem intencionado, e Pedro não rebuga azul. Os olhos, como é que é? Pessoas que vivem com. Como é que é? Rebuga louco? Rebuga os olhos. Não se reduziu. Sim. Pessoas endemoniadas, não tem? Não fez nada disso. Com uma atitude dócil, até mesmo de compaixão. De maneira nenhuma tu não farás isso, Jesus. Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Se vocês querem a unidade do Espírito, peçam a Deus discernimento das coisas. Porque tem coisa na igreja que parece, mas não é. Tem motivação na igreja que parece, mas não é. Parece santa, mas não é. Porque se você me perguntar: pastor, qual o pecado mais terrível que existe? É o pecado do orgulho. E se você me perguntar: pastor, qual a classificação de orgulho mais perigosa que existe? É o orgulho religioso. A roupagem da religião. Por exemplo, onde Caim se perdeu? No altar. Onde Saul se perdeu? Oferecendo sacrifício. Onde Judas estava? Nos pés de Jesus, do lado. Ouvia aqui e contava ao sacerdote. Se alimentava aqui, ouvia tudo, sabia de tudo.
depois entregou Jesus. Então, o ambiente chamado igreja, às vezes tem situações onde o pastor, a liderança, a igreja tem que pedir o discernimento do Espírito. Amém. Repete comigo: Senhor, tem misericórdia de nós, nos concede o discernimento do Espírito. Aí, meu irmão, quando o pecado, ou quando um problema está no útero ainda, está sendo gerado, se Deus der discernimento ao pastor, à igreja, sem a pessoa se dar conta, pastor e igreja começam a orar, acompanhar os passos, na intercessão. Aí tem um adágio popular na nossa igreja, aliás, na nossa cidade, o nome Cipó, lá tem muito caju, que diz: olha, quando você pensou em ir buscar caju, eu estou voltando com as castanhas. Ou seja, é preciso que a gente entenda que para que a igreja viva a unidade do Espírito, o próprio Espírito tem que atuar. Amém, meus irmãos? Amém. O próprio Espírito tem que nos dar discernimento. Vocês já ouviram esse linguajar? Esse adágio? Quem vê cara, Vê coração. e cá para nós, querido, a Globo está aí para ensinar como ser um bom ator, atriz. Agora, tem um detalhe. Na igreja de Cristo, Jesus providenciou o seu Espírito. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, é propriedade exclusiva da igreja. Amém. Escute, Ele nos guiará em toda a verdade. Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Amém. Louvor da glória de Deus. Amém. Então, queridos, quando a gente lê esse texto, no versículo 28 do livro de Gálatas, olha que coisa extraordinária. Olha o que é uma igreja de Cristo. Não há judeus, nem grego, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos são um em... Como isso é possível? É possível por meio do impacto do amor de Deus, é possível por meio da obra redentora de Cristo, e é possível por meio da pessoa do Espírito Santo, que vem habitar no crente. Eu queria que nós relembrássemos um outro texto, Tito capítulo 2, aliás 3, e o versículo de número 3. Olha o que a palavra de Deus diz sobre quem nós éramos. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes. Isso está falando do velho homem. Vivíamos enganados e escravizados por todas as espécies de paixões, prazeres. Vivíamos o quê? Na maldade. E na o quê? Inveja. Sendo detestáveis,
odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar e regenerador e renovador do Espírito que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. E o texto continua: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, esse é um dos pilares dessa dádiva, dessa graça. Quando a gente volta para 1 Coríntios, vamos voltar lá para a gente caminhar para as considerações finais. 1 Coríntios 12, olha que coisa fantástica. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora todos os membros, mesmo sendo muito, formam um só corpo. Sendo muito, formam um só corpo. Mas também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados. Essa palavra batismo significa incluído. A pessoa passa a ser agraciado com a dádiva de pertencer a Cristo, pertencer ao povo eleito. E existe uma forma que Jesus encontrou também para nos ajudar na compreensão, em João 15, onde fala que Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Ou seja, nós somos enxertados em Cristo. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Existe uma confusão muito grande no meio evangélico em relação a essa questão do batismo no Espírito Santo. E algumas pessoas falam, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o que possivelmente as pessoas não conseguem compreender, que o que muitos falam desse batismo, na verdade, é a plenitude do Espírito. Na verdade, é um viver cheio do Espírito Santo. Porque batismo mesmo é a pessoa sendo incluído no corpo de Cristo, fazendo parte da igreja de Cristo. E aí, eu fazendo parte da igreja de Cristo, eu passo agora a ter mais de Cristo, sempre mais de Cristo. Eu agora passo a ser cheio do Espírito, cheio de Deus. E quanto mais cheio de Deus, maior será o impacto que você fará, tanto na igreja, como na sua casa, como no seu trabalho. Por isso que Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a proposta é que nós sejamos incluídos no corpo de Cristo e busquemos essa plenitude, busquemos ser cheios do Espírito. Amém, queridos? Amém. Então que Cristo possa encher a nossa vida da sua plenitude, da sua graça, e essa graça possa inundar os nossos corações. No livro de Efésios 2:17 fala com mais clareza
essa profundidade, essa dádiva. Olha o que diz a palavra de Deus, 2:17. Em Cristo, Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos, membro da família de Deus. Amém, meus irmãos? Então você passa a fazer parte da família de Deus, o povo eleito, aqueles que são justificados, aqueles que são regenerados, aqueles que nasceram de novo. E aí o texto nos diz no versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, modelo, o qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Louvado seja Deus. Então essa é a proposta do Evangelho, é que nós venhamos fazer parte dessa família. E isso ocorre quando você é gerado no Espírito. Isso ocorre quando você passa a crer em Jesus, e é uma troca. Eu deposito a minha fé em Jesus e eu recebo como herança o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em mim, e esse Espírito Santo passa a gerar em mim os anseios do Pai. Esse Espírito Santo passa a gerar em mim o estilo de vida do Filho, ou seja, o estilo de vida de Cristo. Esse Espírito Santo passa a gerar em mim as regras e as dinâmicas do Espírito. Ou seja, eu passo a viver agora não conforme eu penso, mas conforme aquilo que Cristo pensa. De vez em quando o pastor José Milton, Zezinho, eu estou olhando aqui porque lá ele é conhecido como Zezinho. Eu estou olhando aqui para acostumar. De vez em quando tem uns pastores assim doidos que pedem o juízo, que senta com a ovelha, que a ovelha não quer cumprir as regras, a dinâmica do Espírito, bate na mesa assim e diz: você não tem querer. Eu conheci, talvez aqui alguém já conheceu o saudoso pastor chamado Índio, né? O que é o nome dele? Que lembra? Carlos Alberto? Carlos Alberto, isso. Você não tem querer. Você é crente? Então vai sim. Vai, senão eu vou te dar um tapão aqui agora. Sim, senhor. É como se ele pensasse assim: bom, já que está demorando para entender a dinâmica do Espírito, deixa eu ver se eu estou empurrãozinho. Não estou inventando não, isso não. Só serve se for gerado pelo Espírito. Mas ele tinha tanta familiaridade com as suas ovelhas, que ele tinha essa ousadia. Vai sim. E alguns ele trancava dentro do gabinete. É o que eu ouço. E esses dias eu vi um pastor contando no testemunho dele, que ele era um pouco maldinho, tinha dificuldade de. Acho que Carlos Antônio colocou dentro de um gabinete. Vem cá, você aqui não é? Pega. Você nasceu de novo ou não nasceu? Me diga aí, você é crente ou não é? Então você vai sim. Vai sim, vai chamar fulano, vai pedir perdão e se vira. Resolve isso aí. Entendeu? Sim, senhor. É o que Deus levanta os Carlos Antônio. Louvado seja o nome de Jesus. amém.
certo que mais cedo ou mais tarde você vai precisar entender essas verdades. A dinâmica do corpo, a dinâmica do espírito, o caminho para a unidade. E cabe a nós, de vez em quando, Jesus coloca algumas pessoas difíceis perto da gente, para testar o que é que tem dentro da gente. Se porventura for as obras da carne, ela vai se revelar, se manifestar. Mas se for o fruto do Espírito que estiver dentro de você, você vai respirar fundo e vai dizer: Jesus, obrigado, pois eu estou sendo tratado. Eu estou tendo a oportunidade de ser longânimo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou tendo a oportunidade de ter domínio próprio. Tem a época do demônio próprio e o tempo do domínio próprio. Que Deus te livre do demônio próprio, mas que Deus nos dê a dádiva do domínio próprio. Amém. Glória a Deus. Quando você escreve no WhatsApp aquele texto enorme, você vai dizer, vai esculhambar, vai ver aquele áudio que você fez, daqui a pouco você apaga. Então você mostra para alguém e diz: rapaz, você se expressou bem, está de parabéns, você jogou tudo para fora. Agora dá para você apagar isso? A gente faz isso, apaga. E vai orar: Jesus, me ajude. Que a tua graça inunde meu coração. Amém, Jesus. Então, queridos, nós vivamos uma dinâmica do Espírito. Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que nós cantássemos uma canção. Se tu olhares, Senhor,